Olá, meus amigos contadores de história, meus amigos professores, meus amigos escritores. Esse vídeo eu quero dirigir sobretudo aos professores, aos educadores, aos contadores de história. Ultimamente tem aparecido alguns vídeos, algumas mensagens com ameaças contra os contadores de história, contra os professores. E parece que aqueles que deviam produzir cultura, produzir histórias, arte e divulgar essa arte como um patrimônio da humanidade, porque o fato de eu ser escritor não é só um mérito meu, é um mérito coletivo. Eu acredito que toda a produção artística é também uma produção coletiva. Nós somos herdeiros de uma tradição de histórias, de uma tradição de arte. Há, por parte de algumas editoras, talvez por parte de alguns autores, uma ameaça aos contadores de histórias, aos professores, aqueles que com grande dificuldade levam a literatura e levam as histórias para as crianças e para as escolas. Qual é a ameaça? Você não pode contar o livro todo. Você não pode mostrar o livro, porque nós vamos te condenar, nós vamos te processar, nós vamos cobrar direitos autorais, você vai ficar pobre. Ora, os contadores de história, os professores já são pobres, não tem nada. O que vocês querem tirar dos professores e grandes editoras? Tirar dos autores? Daqueles que com grande dificuldade procuram levar os livros, divulgar os livros nas escolas. Olha, eu entendo que o escritor, o trabalhador, a editora são trabalhadores, são operários também da palavra. Mas convenhamos, não vamos ameaçar aqueles que mais nos ajudam, que são os contadores de história, que são os professores que levam as histórias, que graças a eles os livros são divulgados, as histórias são lidas. Então, mais do que o objeto físico que é vendido por um dinheiro que você vai financiar e é necessário para o escritor sobreviver, para a editora sobreviver, mais do que isso, as histórias da humanidade, elas transcendem esse objeto que a gente vende. Por isso que as histórias ficam, porque elas são muito mais do que um objeto à venda. Eu queria antes conversar e dizer que eu não estou falando isso simplesmente como alguém que não entende. Eu sou formado em Direito, sou escritor, meu nome é Pablo Moreno, para quem não conhece, escritor de literatura infantil, juvenil, e sou editor, sou dono de uma editora, e também edito outros autores e também preciso vender. Agora, não vamos atacar o inimigo errado. Os nossos contadores de história, os professores, principalmente de escolas públicas, de escolas municipais, de escolas estaduais, que estão apavorados, e já pelo menos 3 ou 4 me ligaram dizendo: Pablo, como é que nós fazemos para contar histórias? Porque estão dizendo que a gente não pode contar história, que nós podemos sofrer processos, que o município pode sofrer processos. Ora, vamos ser mais humanos. Sobretudo os intelectuais, os produtores de cultura. Não estou dizendo que não mereçam receber, mas vamos diferenciar algumas coisas, tá? Já vamos então para uma questão jurídica. Quando um artista produz uma história, esse ato de criar, tá, a história, gera direitos, obviamente, que se chamam direitos autorais. Esses direitos autorais, eles têm duas dimensões, uma dimensão subjetiva e uma dimensão objetiva. O que é a dimensão subjetiva do direito autoral? É o direito de eu saber e do mundo saber que fui eu que criei esse livro, esta história, este conto, este poema. É o direito de eu ser dono da minha obra.
e que todas as vezes que a minha obra é veiculada digam, foi Pablo Moreno que fez este poema, foi Camões que fez este poema, foi Drummond que fez este poema, foi o Perrault que recolheu primeiramente essa história. Então, esse é o direito subjetivo de eu ser reconhecido como dono daquilo que eu criei. E é legítimo. Tá? Há um segundo direito, que é um direito objetivo e é um direito patrimonial, que é o direito que eu tenho de receber patrimonialmente, monetariamente, dinheiro pelo trabalho que eu tive em criar, né? E o direito patrimonial de eu ser dono dessa minha criação. Esse direito, pela legislação brasileira, vai até 70 anos após a morte do seu criador. Ou seja, os meus livros, até 70 anos depois, o direito objetivo patrimonial, ele existe. Depois ele caduca. Eu não tenho mais, nem meus herdeiros vão ter direito a ganhar dinheiro com aquilo que eu criei. Mas o meu direito subjetivo de autor, ele continua. Então são duas coisas diferentes, né? É o direito subjetivo de eu ser dono da minha obra, de eu ser o criador daquela obra original, e o direito patrimonial, que é o direito objetivo. Quando o autor ele faz um contrato com uma editora, ele cede o direito patrimonial, que pode ser durante um tempo, ou por uma edição ou outra, da editora poder veicular em livro físico, virtual, ter o direito da sua obra, e ele ganha um percentual sobre os lucros que a editora tem. Ou ele vende para um filme, ou ele vende para uma obra de teatro e tudo. Esse direito patrimonial, ele é um direito disponível. Ou seja, eu posso renunciar a ele e dizer para uma peça de teatro, já aconteceu comigo, dizer, não, eu cedo gratuitamente, né, não onerosamente os direitos que eu tenho sobre a obra, patrimoniais, para que vocês possam explorar essa obra. Né? Eu tenho livros que se transformaram em filmes e eu cedi, cobrei um valor simbólico, patrimonial, para que a pessoa possa fazer o filme. Porque eu acreditei que aquele filme, um curta-metragem, inclusive desse livro Minha Avó, ele possa ser divulgar, ser conhecido, fazer com que aquelas questões que eu coloco no meu livro cheguem a muitos lugares do mundo. Bem, então, o que eu acho? Primeiro, sempre o autor ele tem o direito subjetivo. Esse direito ele é irrenunciável, ele é para sempre, né? Não é um direito patrimonial, é o direito que sempre que alguém contar uma história minha, falar de um livro meu, falar um poema, que ele diga que eu sou o autor. E se ele está tratando de uma editora, né, de um livro que tem ilustrador, está mostrando o livro, né, em que meu texto foi ilustrado, que ele também diga que esse livro tem autoria das ilustrações. Então esse é o meu direito subjetivo de toda vez que a minha história mostrada, a minha história contada, façam referência a algo que eu escrevi. Digam, isso foi escrito pelo Pablo Moreno, isso foi ilustrado pela Carla Furlaneto, essa capa de livro foi feita pelo Daniel Condo. Então isso é uma coisa obrigatória. Sempre que alguém refere a uma obra artística, nesse caso, a escrita, né, a um livro físico que tem ilustrador, também tem a parte estética, seja dito quem é o autor. É o direito que ele tem de ser anunciado como dono da criação, seja ela a criação da imagem, seja ela a criação do texto. Esse é um direito subjetivo e ele sempre existe. Então, por favor, contadores de história, professores, quando apresentarem uma história, quando mostrarem um livro, quando disserem um poema, digam quem criou. Se vocês estão lendo ele num livro, digam que livro é esse,
digam qual é a editora, digam quem ilustrou, digam quem fez a capa. É muito importante esse direito. É um direito de ter uma identidade ligada à tua criação. Então, esse direito, ele é obrigatório. E toda vez que você contar uma história, falar de um livro e se manifestar sobre um poema, fazer uma referência, diga quem é o autor. Diga, tá? É um direito que o autor tem, seja ele de texto, seja ele de imagem, de ser anunciado como criador. Bem, então isso toda vez que você contar uma história, seja ela em qualquer lugar, seja ela ao vivo, seja ela virtual, seja ela onde for, diga quem é o autor, diga quem criou. Você está atendendo ao direito subjetivo desse criador. Bem, mas nós temos um outro direito, que é o direito de ganhar dinheiro. É um direito patrimonial de eu receber pela minha criação. Só que eu entendo que esse direito, embora ele conste na lei, ele é um direito negociável. Então, antes que nós sigamos a conversa, eu quero dizer, todos os livros da Physalis Editora, tá? Todos os livros da Physalis Editora, que tem o selo Physalis Editora ou Trigais, professor, você pode, se for livro infantil, você pode mostrar ele todo, tá? Eu como autor e eu como editor da Physalis, já falei com os meus autores, tá? E todas as vezes que você contar uma história, mostrar para os seus alunos, falar para os seus alunos um livro, se for livro infantil, pode mostrar o livro todo, pode ler o livro todo e pode contar a história toda. O livro físico, tá? Se você comprou o livro, você ganhou um livro nosso da Physalis Editora, pode mostrar, pode ler, tá? Se for infantil, pode ler tudo. Se for um livro adulto com vários textos, tu nem vai ler todo ele ao vivo. Então, pode ler uma história inteira, um conto inteiro, uma crônica inteira, um poema ou 2 poemas, tá? Tá liberado da Physalis, não vamos entrar com processo. Fiquem tranquilos, nós não vamos ameaçá-los, vocês divulgam as nossas obras e os autores que eu falei, eles se sentem muito felizes de que esse livro seja divulgado, tá? O que o direito, então, mas digam quem é o autor, tá? Então, escolas públicas, tá? Escolas públicas, contadores de história, podem sim usar o livro sem qualquer problema. Não, não é o que a lei diz para todos. Estou falando dos livros da Physalis e dos meus livros, certo? O que nós não permitimos, para vocês saberem, aqui da Physalis Editora, independentemente do que possa a lei dizer, o que alguém... Os outros têm o direito, então falamos dos nossos livros. Não pode veicular o livro virtualmente, por exemplo, em PDF, para todo mundo, tá? Isso a gente não permite. Que você tenha o PDF do livro, a não ser que tenha uma autorização específica, tá? E você passe o PDF para todo mundo. Uma página do livro, uma imagem do livro, pode. O livro inteiro não pode. Não pode disponibilizar o livro todo em PDF, tá? Para os alunos. Porque, na verdade, é para ser uma provocação. Outra coisa, toda vez que você tiver lucro em cima de uma produção que nós temos os direitos, tá? Que você ganhou dinheiro, você tem um canal monetizado, que você ganha dinheiro do YouTube para veicular obras nossas, bem, você está ganhando dinheiro com uma obra que é minha, que uma obra que é de um autor, tu está ganhando dinheiro em cima de direitos que são de alguém. Então, uma parte desse dinheiro que você ganha é da pessoa que criou, porque tu está usando aquilo para você ganhar dinheiro. Então, se você está tendo vantagens patrimoniais sobre uma obra de alguém, você vai ter. Se você é uma escola particular, você cobra a mensalidade dos alunos, tá? Você está cobrando, não é como a escola pública, né? Que o professor tem grande dificuldade de levar o livro. Você tem uma escola particular, você cobra uma boa mensalidade. Então, você está usando um livro nosso
inteiro. Se é uma parte, mostrar o livro, tudo bem, não tem problema. Agora, você está ganhando dinheiro nas suas aulas que você está cobrando com livros de alguém e é da Fisales, né, você tem direito de nos pagar e de nos cobrar. Agora, das escolas públicas, das escolas municipais, não. Se você é um contador de história, que você não está cobrando para contar pela internet a minha história, a história de alguém, também não tem problema. Tá? Tem problema é você usar e ter Então a característica é usar a obra artística com uma finalidade de obter uma vantagem econômica, que é uma outra característica que a gente observa nesses casos. Tá? Então, se você está usando para fazer um filme que você vai cobrar para alguém assistir, para fazer uma peça de teatro que você vai cobrar ingresso, aí nos peça que nós vamos pedir, que nós vamos combinar quanto nossos autores, o quanto a editora vai ter direito sobre aquele dinheiro que você está tendo em cima da nossa obra. Tá? Mas eu queria deixar aqui tranquilo, contadores de história, professores de escolas públicas, escolas municipais, ONGs, associações sem fins lucrativos, tá? Pode usar nossos livros infantis integrais, pode mostrar integral, pode lê-lo integral, tá? Só não pode veicular para as crianças um PDF ou tirar xerox ou coisa desse jeito, tá? Mas eu só vou, os autores da Fisales ou nós só vamos cobrar direitos de alguém que está ganhando dinheiro em cima da nossa obra, ganhando muito dinheiro, tá? Muito dinheiro. Eu não vou me preocupar mesmo com alguém que contou uma história, né? Cobrou uma aula para usar o livro, fez referência a nós vamos ganhar muito mais vendendo o livro, divulgando o livro, e é o que tem acontecido, tá? Então fiquem bem tranquilos, assim, ó, eu só vou cobrar de grandes, gente que tem muito dinheiro, que ganhou muito dinheiro sobre o nosso livro. É uma coisa meio rara de acontecer, tá? Então contem as histórias, usem os livros, pelo menos os nossos, e fiquem tranquilos. E em geral, eu acho que dificilmente algum escritor vai cobrar de vocês, processar vocês por causa que vocês estão usando as histórias dele. Tá? Talvez alguma grande editora, tá? Grande editora. E não vai processar você, vai processar o município que tem dinheiro, vai entrar contra o Estado que tem dinheiro. Agora, uma coisa em qualquer lugar é importante. Diga quem é o autor da história, quem é o autor do poema, quem ilustrou, quem fez o projeto gráfico. Porque eles têm o direito esse de sempre ser nomeados. Talvez muitos discordem da minha posição, mas é assim que eu penso. E eu tenho o direito de dizer para as pessoas que leem nossos livros como é que nós pensamos a respeito. O mais importante é que as histórias cheguem a muitos lugares do mundo, a muitas pessoas, a muitas crianças, a muitos adolescentes.